E aí galerinha, beleza? Meu fone quebrou, velho. Aí eu tô com esse outro fone aqui, só que ele é meio ruim, que ele é muito grande. Mas enfim, vamos lá. Então hoje a gente fala um pouquinho sobre os músculos respiratórios, tá? Então todos os músculos que estão envolvidos com a nossa respiração, beleza? Então basicamente os principais a gente já conhece, né? Os principais músculos aí respiratórios. A gente vai falar sobre alguns outros hoje, tá? Os principais aí, alguns músculos acessórios. São vários, tá? Então a gente precisa saber pelo menos os inspiratórios e os expiratórios, tá? Então, todos os músculos, se a gente for pensar, né, na anatomia, que tem origem ou inserção nas costelas, né, ou na nossa coluna torácica, eles vão influenciar de alguma forma nos movimentos respiratórios, certo? Eles vão influenciar na respiração de alguma forma. Então, se a gente for pensar aqui, por exemplo, no peitoral, né? O peitoral ele tem origem aqui nas faces costais, né? Ele vai influenciar na respiração. Ele é um músculo que vai auxiliar nesse movimento de expansão, né, da caixa torácica. A gente tem aqui atrás, por exemplo, né, os músculos, uma camada mais profunda. A gente tem os romboides posterior-inferiores, posterior-superiores, né, o ileocostal. A gente tem o quadrado lombar, que são músculos que vão ter origens ou inserções nas costelas, tá? Mas basicamente, quando a gente fala nos músculos respiratórios, a gente tem os músculos inspiratórios, né, que são, a gente classifica como quatro sendo principais, né? Então a gente tem aqui, vou tirar esses músculos abdominais aqui, né? Os abdominais são os músculos expiratórios, certo? Então eles participam da expiração ativa principalmente, beleza? Então esses aqui são os abdominais. E aqui dentro a gente tem o nosso diafragma, tá? Qual que é a importância do diafragma? Quando a gente faz uma inspiração, o diafragma ele vai descer e ele vai empurrar os órgãos para baixo, certo? Então, ó, se a gente colocar aqui o nosso sistema digestório, aqui a gente tem órgãos. Quando o diafragma contrai, ele faz isso aqui, ó, e aí ele empurra isso aqui para baixo, aumenta a pressão peritoneal e diminui a pressão na caixa torácica, certo? E aí quando você expira, o diafragma vai fazer o que? Ele vai retornar lá para onde ele está. E aí a gente tem, né, os órgãos retornando para sua posição normal. O abdômen está aqui por cima, certo? Então, se o abdômen contrai, o que ele faz? Ele empurra esses órgãos lá, empurra o diafragma, diminui aí a pressão peritoneal, aumenta a pressão torácica, beleza? Então, basicamente é isso que acontece quando a gente respira. Tá? E o diafragma, ele é um músculo legal de ver, por quê? Esse aqui é o diafragma, tá? O diafragma ele tem dois lados, né? Um lado direito e um lado esquerdo. E ele é inervado pelo nervo frênico. Então, se a gente colocar aqui ó, a inervação, ó, travou aqui. Se a gente colocar a inervação, tem um monte de nervo aqui, tá? Mas esse nervinho aqui no meio, a gente vai ter o nervo frênico, que faz a inervação do diafragma. Se eu colocar, acabou minha bateria. Acabou a bateria do mouse, vou ter que colocar outra aqui. Rapidão. Pequeno ajuste aqui, técnico. Mas beleza. Esse vocês já sabem, certo? Então vamos lá. Ainda com músculos auxiliares, né, na respiração, eu vou tirar só de um lado, tá? A gente tem aqui os músculos intercostais, tá? Os intercostais, por que eles têm esse nome de intercostais? Porque eles estão aqui entre as costelas. Então eles vão se originar na face superior de uma costela e vão se inserir na face inferior de outra, tá? Ou vice-versa. E aí a gente tem os músculos intercostais internos, né? Intercostais internos e os intercostais externos, tá? Intercostal interno, ele está por dentro da caixa torácica. E o intercostal externo. O intercostal externo, quando ele contrai, qual que é o movimento que ele faz? Ele auxilia na expansão, né, da nossa caixa torácica lateralmente. Já o intercostal interno, ele vai diminuir a caixa torácica, certo? Dentro disso, a gente tem dois movimentos que a caixa torácica faz, né? Um deles é o que a gente chama de braço de bomba, né? O braço de bomba é o que? É esse movimento de elevação, né, aí
das costelas, elevação do nosso tórax, expansão crânio-caudal. E a gente também tem a alça de balde, que é o movimento lateral que as costelas fazem, né? Então lembra da alça de balde, que a costela faz? A costela ela vai fazer isso aqui, e aí a gente aumenta esse espaço mais lateralmente, beleza? Então são os movimentos da inspiração. Eu vou dar uma olhada aqui, porque eu não sei se tem a inspiração, mas talvez tenha aqui no aqueles movimentozinhos. Tronco. Não vai ter respiração. Aqui, acho que dá pra ver um pouquinho. Então, ó, elevação das costelas, ó, tá vendo? Quando eu inspiro, esse movimento aqui é um movimento de alça de balde, certo? Então, ó o movimento que as costelas fazem, ó. Tá vendo? Expansão da caixa torácica, se a gente olhar de baixo, ó. Aumenta a caixa torácica lateralmente. Essa imagem é bonita de ver. E aí a gente tem quem trabalhando para isso, né? Peitoral menor, serrátil anterior, né? O serrátil anterior tem origem na escápula, ele se insere nas costelas. Então ele movimenta a escápula, certo? E quando a escápula está fixada, ele movimenta as costelas, beleza? Aí aqui a gente tem romboides maior, né? Perdão, serrátil posterior superior. Tá? O serrátil posterior superior tem origem nos processos espinhosos torácicos, né? E ele vai se inserir nas primeiras 6 a 7 costelas. Tá? Então ele também é um músculo que auxilia nesse movimento de alça de balde. Aqui peitoral menor. Aqui a gente tem os músculos do pescoço, né? Então a gente tem aqui os músculos escalenos, né? Que auxiliam na elevação principalmente do externo, tá vendo? O escaleno, perdão, o esternocleido, tá? O esternocleido tem origem lá no processo mastoide do osso temporal, ele se insere na clavícula e no externo. Tá vendo que quando ele contrai, ele vai elevar o externo. Os escalenos, eles são 3. A gente tem o anterior, o médio e o posterior. E eles vão se inserir, 2 deles na primeira costela, o anterior e o médio na primeira costela, e o posterior vai se inserir na segunda costela. Então, ó, o escaleno contraindo, ó, ele faz a elevação das 2 primeiras costelas, certo? E aí a gente tem os intercostais internos, ó, intercostal interno, não está aqui, né, porque ele faz a depressão, mas enfim, aqui, ó, os intercostais externos. O intercostal externo contraiu, aumenta o tórax. O interno ali, que não está aqui, diminui o tórax, beleza? Então aqui, ó, escalenos, né? Aqui a gente tem peitoral menor, diafragma, beleza? Movimento do diafragma descendo, ó. Então, o diafragma ele sobe e desce, beleza? Então, aí a gente viu um movimento inspiratório, tá? Que a gente tem a elevação das costelas para a entrada do ar. O diafragma ele desce um pouco mais que isso. E aí a gente tem a depressão das costelas, ou seja, a expiração, né? Então, o movimento expiratório, quando a gente tem o relaxamento dos músculos inspiratórios, a gente tem os intercostais internos contraindo, certo? Ó, não dá para clicar nele. Aqui, ó. Intercostal interno, certo? O serrátil póstero inferior, tá? Ou seja, o serrátil póstero superior ele está aqui em cima, tá? Então, quando ele contrai, o que ele faz? Ele puxa a costela para cima. O serrátil póstero inferior tem origem nos processos espinhosos lombares e se insere nas últimas costelas. Quando ele contrai, ele puxa a costela para baixo, beleza? Olha que bonito que é o movimento. Fica muito mais fácil de entender assim, né? Então, aqui, ó, a depressão das costelas, beleza? Então, voltando lá no nosso esqueletão, então a gente tem, né, auxiliares, músculos auxiliares na inspiração, né? A gente tem os peitorais, peitoral menor, né? A gente tem aqui atrás, ó, vamos ver onde está o serrátil. Ó, aqui está trapézio, aqui romboides. Embaixo dos romboides a gente tem serrátil póstero superior. Quando ele contrai, ele faz a elevação, auxilia na elevação das costelas. Aqui embaixo a gente tem serrátil póstero inferior,
que auxilia na depressão das costelas. Tá? Aqui a gente tem serrátil anterior. O serrátil anterior também auxilia na elevação das costelas. Aí a gente tem os intercostais internos e externos. Tá? E os músculos lá não tinha, né, mas na inspiração forçada. Na inspiração forçada ou inspiração ativa, né, a gente tem a utilização dos músculos abdominais, certo? Principalmente os músculos abdominais que têm as fibras no sentido oblíquo, ou seja, oblíquo mesmo, né, meio diagonal. Então, o oblíquo externo, tá? O reto do abdômen auxilia também, né? Mas principalmente o oblíquo interno e o transverso também, tá? O transverso do abdômen, a função dele é justamente manter a pressão na cavidade peritoneal, ou seja, no abdômen ali, tá? Então, esses músculos todos são bem importantes. Só para a gente dar uma revisada em origem e inserção, né? Então, a gente tem aqui, ó, o oblíquo externo, que é esse músculozão aqui, né, ali que está mais externo no nosso abdômen. Ele vai ter várias origens, tá? Então, ele tem origem aqui atrás, nessa aponeurose toracolombar aqui, tá? Ele tem origem nas faces anteriores das costelas, na linha alba, tá? Então, aqui no meio do abdômen a gente tem a linha alba, que serve de origem e inserção para vários outros, tá? E ele vai se inserir na crista ilíaca, na espinha ilíaca e próximo aqui à sínfise púbica, tá? Na região do pubis aqui, beleza? Então, ele é um músculo que ele vai ter origem nas costelas, lá atrás, né, aqui, na nossa aponeurose toracolombar, faces anteriores aqui das costelas, linha alba, se insere no crista ilíaca, espinha ilíaca anterosuperior, linha alba e pubis, beleza? O reto do abdômen vai ter origem no processo xifoide e na face anterior das faces das costelas ali, vai se inserir no pubis e na sínfise púbica. O oblíquo interno vai ter origem nessas faces das últimas costelas, tá? Na aponeurose toracolombar, e ele vai se inserir aqui na crista ilíaca e no ligamento inguinal, tá? Que é isso aqui, ó, ligamento inguinal. O transverso do abdômen ele tem origem também na aponeurose toracolombar ali, nos processos das vértebras, tá? Face das costelas, e ele vai se inserir na linha alba, na crista ilíaca e também no pubis, tá? Então, basicamente, né, esses músculos do abdômen vão fazer essa respiração forçada e são músculos também importantes em estabilização no nosso core, enfim. Aí aqui em cima a gente tem, né, músculo peitoral maior. O peitoral menor tem origem na escápula, tá? Então a origem dele, o processo coracoide da escápula, ele se insere na terceira, quarta e quinta costelas, certo? O esternocleido, como a gente viu, ele tem origem, né, esse músculo aqui, ó, tem origem no processo mastoide do osso temporal, se insere na parte superior aqui ou posterior da clavícula e no externo, tá? No manúbrio do externo. Então também auxilia na elevação. Os escalenos vão ter origem nos processos transversos vertebrais, tá? E vão se inserir nas primeiras e segundas costelas. Serrátil anterior tem origem na borda medial da escápula, vai se inserir nas costelas, primeiro 8, 9 costelas mais ou menos. Aqui atrás, serrátil posterior. Isso tudo são os músculos respiratórios, tá? Os auxiliares ali e os principais, a gente poderia dizer. Aí aqui atrás a gente tem, como a gente viu, os músculos serráteos, né, posteriores. Então, o serrátil postero superior, ele tem origem nos processos dos processos espinhosos torácicos e vai se inserir nas primeiras costelas, nas primeiras 4, 5 costelas ali, auxiliando na elevação. O serrátil postero inferior tem origem nos processos espinhosos vertebrais e torácicos, os últimos ali, vai se inserir nas últimas 4, 5 costelas ali, beleza? E aí a gente tem outros músculos que também vão interferir nos movimentos do tórax, né? Como por exemplo o ilho costal. O ilho costal é um músculo que tem origem na crista ilíaca, na face pélvica, mas ele se insere nas faces costais, tá vendo? Ele se insere nas costelas. Então são músculos que também vão influenciar, vão ter alguma influência sobre o movimento do tórax, tá? Isso é para todos os músculos que têm origem ou inserção nas costelas, ó. O quadrado lombar também, está aqui na última costela, né? Então ele mantém a última costela ali fixa, impede a última costela de subir, tá? Então todos os músculos que vão ter origem e inserção no tórax, eles participam dos movimentos, tá? Mas os principais são esses que a gente viu, beleza? Então é isso.
O objetivo desse vídeo era realmente a gente ver um pouquinho só da mecânica da respiração, tanto a ins quanto a ex, né? E aí a gente tem alguns padrões de respiração, né, que eu não vou entrar muito em detalhe aqui, mas basicamente a gente tem uma respiração que é mais torácica, né? Então se eu murchar a barriga ali, ou contra o abdômen, e respirar, inspirar, né, eu consigo fazer uma inspiração mais torácica. Então faz o teste aí contra o abdômen. Você consegue ver o seu tórax movimentando mais, certo? Eu também consigo fazer uma respiração diafragmática, né? Então, por exemplo, eu estou lá, eu vou encher a barriga. Então eu vejo a minha barriga, né, ela vai encher mais, né, essa respiração diafragmática. Por que a gente tem esse volumão aqui? Justamente por conta daquilo que a gente viu, né? Então o diafragma vai uh, pressionar, né, vai causar uma pressão aqui no abdômen, e aí os músculos abdominais vão descer, né, e a gente forma aquele barrigão na respiração diafragmática. E a gente tem a respiração mista, né? Então você tem tanto o diafragma quanto a caixa torácica juntos ali, tá? Que eu acredito que seja ideal, eu não vou afirmar, mas eu acredito que seja ideal. A diafragmática, essa respiração diafragmática, né, no qual a gente utiliza mais o diafragma, que faz o barrigão, ela é muito utilizada em pessoas que têm problemas respiratórios, né? Às vezes, por quê? Quando você faz essa respiração, até como um método de relaxamento, né? Porque você faz essa respiração diafragmática e você dá um descanso, né? Você meio que relaxa os músculos que fazem a respiração forçada, né? Então, por exemplo, os escalenos, peitoral menor, serráteos, enfim, os músculos que atuam, né, esternocleido, que atuam fazendo essa inspiração forçada. Então, pacientes que têm problemas respiratórios, né, que têm, por exemplo, sei lá, uma fibrose, né, que acabam tendo que sobrecarregar muito esses músculos inspiratórios para conseguir, né, respirar. Em alguns casos, essa respiração diafragmática é interessante. E aí a gente tem vários tipos de técnicas, né, respiratórias, enfim, para fortalecer esses músculos inspiratórios e expiratórios também, tá? Então, por exemplo, uma maneira de a gente testar os músculos expiratórios, né, os músculos do abdômen, é pedindo para o paciente, né, pode ser fazendo uma flexão de tronco, né, o que é um pouco mais difícil, ou então pedindo para o paciente tossir. A gente fala, tosse aí, sei lá, seu José. Aí o seu José vai lá, e aí você consegue ver a tonificação da musculatura abdominal quando ele tosse, né? Então, basicamente é isso. Videozinho curto só para a gente dar uma relembrada nesses músculos respiratórios e espero que tenha ajudado. Valeu e até o próximo.